Olá, bom dia para você que nos acompanha pela programação da Band Amazonas. Começa o Band Cidade, primeira edição, trazendo as principais notícias do dia para você. Você, inclusive, pode participar através das nossas redes sociais, YouTube, Facebook e também Instagram. É só digitar Band Amazonas para ficar sabendo das notícias do dia, bastidores também de toda a nossa programação. Agora, se você quiser mandar uma sugestão de pauta, pode enviar para a gente, para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. A gente começa essa edição falando da operação do Ministério Público Estadual, que prendeu o prefeito de Coari, Adail Filho, presidente da Câmara do município também, que é o Keyton Pinheiro, que é o primo do prefeito, e cumpre mandado de busca contra a deputada Maiara Pinheiro, irmã de Adail Filho. As denúncias são de manipulação em licitações. Adail Filho, o primo dele, presidente da Câmara Municipal, Keyton Pinheiro, e outras duas pessoas, um empresário de uma rede de supermercados e um sargento da PM, tiveram mandados de prisão temporária cumpridos hoje pela manhã durante a Operação Patrinus, que significa no latim apadrinhar. O mesmo que fazia o prefeito de Coari, a exemplo do próprio pai, Adail Pinheiro. Além deles, outros 70 mandados de buscas pessoal e busca e apreensão foram cumpridos em residências, órgãos públicos e em empresas. Inclusive a deputada estadual Maiara Pinheiro, investigada de quando fazia parte da gestão municipal. E ela atuou junto com o atual prefeito num determinado momento do mandato. Então, nós temos investigações referentes a esse período, daí porque os mandados de busca e apreensão foram oferecidos, também contra ela. Segundo o Ministério Público do Amazonas, responsável pela operação, o esquema envolvia políticos e empresários que teriam movimentado cerca de 100 milhões de reais dos cofres públicos. Os desvios aconteciam de várias áreas, mas principalmente de recursos destinados à educação. As empresas que ganhavam os processos licitatórios eram as mesmas que haviam financiado a campanha do prefeito do município de Coari, Adail Filho. Para cada ganho de licitação por uma empresa, o prefeito recebia, de acordo com o Ministério Público, de 10% a 30% do valor pago. Somente as empresas que auxiliaram na campanha do prefeito deveriam vencer as licitações. Quando alguma outra empresa concorria e vencia por estar correta no procedimento licitatório, ela tomava o que a gente chama de sufoco, ou seja, ela fornecia, não recebia o pagamento e com isso havia uma tentativa de levar empresários à falência. O CGU vai iniciar sua análise sobre os processos licitatórios para trazer mais indícios, mais elementos de prova a os pontos já apresentados pelo Ministério Público Estadual, nos crimes de licitação, conluio, favorecimento, pagamento por serviços não prestados, sobrepreço. As investigações levaram mais de 18 meses e ainda apuram esquemas durante os anos de 2017 e 2018. O esquema envolve fraudes em licitações, dispensas de licitações e contratos superfaturados. Ao mesmo tempo que não se pagava a empresas que concorreram e que corretamente venceram as licitações e estavam fornecendo os produtos, também havia empresas que não forneceram, que não fizeram nada pelo município e estavam inventando dívidas anteriores para poder receber e tinham um comportamento da administração de efetuar esses pagamentos desde que tivesse pagamento de propina. Em nota, Adail diz que sabia das investigações há pelo menos 6 meses e chamou de desnecessária a prisão dele. Termina dizendo que logo vai esclarecer a sociedade da sua inocência. O possível vazamento da operação será investigado. Você não tem como controlar isso, lamentavelmente. Evidentemente que se houve, e aí depois o doutor Reinaldo pode falar melhor sobre isso, isso deverá ser objeto de apuração. Agora, o importante para nós é o sucesso da operação, é o combate à corrupção, é a defesa da sociedade que o Ministério Público vem fazendo.
26 projetos industriais e de serviços com previsão de geração de 133 milhões de reais foram aprovados hoje na reunião do CAIS. O governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou a instalação de uma empresa de exploração de gás natural para o próximo mês. O local escolhido é o interior do estado. Carlos Alexandre da Costa representou o ministro de Economia Paulo Guedes. Esse foi o segundo encontro este ano do CAS, que reuniu representantes das indústrias de Manaus e parlamentares. O governador Wilson Lima aproveitou a oportunidade para anunciar a instalação de uma empresa de exploração de gás natural entre os municípios de Silves e Itapiranga. De acordo com Wilson, uma forma de descentralizar o polo industrial e levar à isenção fiscal e à criação de empregos ao interior. Levando em consideração a localização estratégica de Itacoatiara, com seu porto, que tem um calado que permite navegação o ano todo, levando em consideração também o outro porto que está sendo instalado lá na comunidade de Novo Remanso, onde nós temos o abacaxi, e lá nos municípios de Silve e Itapiranga, nós vamos lançar no próximo dia 11 de outubro a pedra fundamental para o início das atividades de exploração de gás natural ali naquela região. É um investimento na ordem de 1,8 bilhão de reais. 700 milhões serão implantados, serão utilizados em Boa Vista, no estado de Roraima, e 1 bilhão e 100 milhões de reais aqui no estado do Amazonas. E nessa primeira etapa de implantação serão gerados aproximadamente 1.000 empregos lá em Roraima e mais 1.000 empregos aqui no estado do Amazonas. Numa região que precisa e está continuando a gerar emprego. Na verdade, o estado do Amazonas cresceu 2,3% em número de empregos nos primeiros 6 meses do ano, Brasil 1,5%. O polo industrial de Manaus cresceu mais de 10% nesses 6 primeiros meses. Ainda temos muitos desafios, ainda temos um volume de produção e emprego aquém do que o estado, a região, a cidade merecem. O superintendente da SUFRAMA afirmou que o trabalho entre os poderes está cada vez mais fortalecido e que a indústria, principalmente de duas rodas, teve avanços relevantes. Foram 87 aprovados, com esforço muito grande da equipe dos nossos servidores na primeira reunião, agora mais 26, né? Se nós somarmos o montante de investimentos, né? Ele é vultuoso. Então, 650 milhões de dólares na primeira reunião em função dos projetos e agora mais 26 perfazendo 130 milhões de dólares, dá praticamente 800 vezes 4 que o dólar, então dá 3,2 bilhões de reais de investimento. O prefeito de Manaus, Arthur Neto, também discursou e afirmou que os trabalhos de incentivo devem ser uma responsabilidade do governo federal. Nós não podemos simplesmente... Como é que você vai fazer negócio com esse telefone celular que nós temos aqui? Como é que você vai fechar negócio com o chinês? Como é que você vai fechar negócio com o japonês? É uma coisa complicada. Temos que mexer nessas infraestruturas todas de telefonia, de internet. Temos que ter porto. Nós não temos um porto aqui, precisamos de um porto. Nós precisamos de hidrovias para diminuir o custo de Manaus. Precisamos da BR-319. Nós temos que fazer essa estrada. Precisamos de uma saída para o Pacífico através do Acre. Nós temos que realmente buscar essas alternativas todas. Para o presidente das Federações das Indústrias do Amazonas, o otimismo no crescimento nos primeiros 6 meses do ano refletem em todos os setores e que a tendência é continuar crescendo. Essa ponte que o Coronel Menezes está fazendo com muita, veracidade nas informações, informando e aquilo que nós temos. Nós não temos nada que esconder, nós temos que fazer com que as pessoas de lá entendam como é que funciona o nosso polo industrial de Manaus. E o Hemoan convoca com urgência doadores voluntários de todos os tipos sanguíneos para regularizar o estoque que está em níveis críticos há 2 semanas. Com demandas diárias de transfusão de sangue, os níveis baixos do estoque já ameaçam cirurgias eletivas. A causa para a queda do estoque é sazonal, quando a maioria dos hemocentros do país
também registra a ausência de doadores nesse período do ano. Para ser doador, é preciso ter entre 16 e 60 anos, pesar mais de 50 quilos e estar com uma boa saúde. Menores de 18 anos só podem doar com autorização dos pais ou uma pessoa legal, uma pessoa responsável aí. É preciso estar bem alimentado e portar documento de identidade com foto. Agora chegou o momento da gente saber das notícias do Brasil e do mundo com Kelly Abreu, no Notícias da Redação. Olá, muito bom dia para você. O pagamento de até R$ 500 por conta do FGTS começa hoje, sexta-feira, para os trabalhadores nascidos em maio, junho, julho e agosto, com poupança ou conta corrente na Caixa Econômica Federal. Segundo a Caixa, cerca de 33 milhões de trabalhadores receberão um crédito automático na conta. Os clientes do banco que não quiserem retirar o dinheiro têm até 30 de abril de 2020 para informar a decisão em um dos canais divulgados pela Caixa. E o Banco Central reduziu a estimativa para o crescimento do saldo das operações de crédito de até 6,5%, previsto em junho, para 5,7%. E a dívida pública federal em títulos que inclui os débitos no governo, no Brasil e no exterior, registrou um aumento de 2% em agosto para 4 trilhões de reais, informou a Secretaria do Tesouro Nacional. Em julho, a dívida somava 3 trilhões e 900 bilhões de reais. E essa foi a primeira vez que a dívida ultrapassou a marca de 4 trilhões. Para o Notícias da Redação, Kelly Abreu. Obrigada, Kelly Abreu, pelas informações. Agora a gente troca de assunto para falar que poupar ainda é um desafio para muita gente. Prova disso é o número de pessoas endividadas aqui no Brasil. Só para você ter uma ideia, no primeiro semestre deste ano, a quantidade de consumidores com contas em atraso era 9% maior que a registrada nos 6 primeiros meses de 2018. Fazer compras com crianças pode ser trabalhoso. Antes do produto entrar no carrinho, tem toda uma negociação que começa em casa. Bato papo com clareza da nossa realidade financeira. Eu acho que essa transparência também de saber, em média, como que é a nossa vida, quanto que nós ganhamos, quanto que nós gastamos, onde nós gastamos. E aí, quando a gente vem ao mercado, que eu estou com a lista, eu dou em termos de um valor para cada um. E antes já faço a combinação, olha, para a guloseima de vocês, cada um tem um valor. Sozinhos e com o dinheiro contado para gastar, os dois saem às compras. A gente foi passando, a gente foi pegando o que a gente queria pegar, a gente foi fazendo conta para não exceder o valor de R$30. A educação financeira começa em casa com os pais, mas também dentro da sala de aula. O exemplo é nessa escola. Os alunos, eles aprendem sobre o tema 2 vezes por semana e aprendem também a ter mais consciência financeira. Eles até construíram cofrinhos e nessa competição ganha quem economizar mais. Essa é uma fase que agora os alunos de 6º ano estão começando a fazer a parte de história do dinheiro, saber como ele foi criado, a necessidade, né, a evolução toda do comércio. E aí a gente começou a trabalhar a ideia da poupança com eles, que é montar o seu cofrinho, guardar o seu dinheirinho para aprender a dar valor no dinheiro. A economia é feita na prática, com o porquinho e também com as planilhas, onde os estudantes anotam as entradas de dinheiro e os gastos do mês. As aulas já deram resultado. No futuro, a gente nunca sabe quando a gente vai ter que mexer com o dinheiro, então é sempre bom guardar ele. É bem legal porque a gente aprende mais sobre o dinheiro, como lidar com ele. Eu e minha família, a gente está juntando para quando tiver bastante dinheiro, a gente viajar. Mesmo com o aumento de ações de educação financeira, os dados sobre inadimplência no Brasil ainda não são animadores. Levantamento mais recente do Serviço de Proteção ao Crédito e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas apontou alta de 9% no primeiro semestre de 2019 de consumidores com contas atrasadas, na comparação com o igual período do ano passado. A gente percebe que a pessoa ela começa a se endividar com algo que cabe no orçamento e vai aumentando a partir do momento que ela parcela dívidas que são do dia a dia,
dívidas de consumo que não deveriam entrar no parcelamento, deveriam ser pagas à vista, elas vão se super endividando e o risco é esse. Entre os mais endividados, a população idosa. Dos 65 aos 84 anos, a alta foi de 7,5% no primeiro semestre deste ano em relação ao igual período de 2018. A inadimplência também atinge os jovens, que iniciam a vida financeira. E aí ele começa a receber o primeiro salário, já tem a liberação ali de um crédito de cheque especial, de um limite de cartão de crédito, e se incorpora tudo isso na renda, que não deveria ser incorporado, e começa a gastar além daquilo que ganha, porque a verdade é uma só, não importa o quanto a gente ganha, o mais importante é o quanto a gente gasta efetivamente. Mas este cenário deve mudar nos próximos anos, com esta leva de novos consumidores mais conscientes e que aprendem rápido. A vontade de comprar é grande, mas eu penso, peraí, se eu comprar agora, talvez eu não tenho dinheiro para comprar outra coisa depois. Então é melhor guardar para comprar depois eu decido direitinho para o que eu vou comprar. Exatamente. Olha que a educação financeira não consiste somente em aprender a economizar, cortar gastos, poupar e acumular dinheiro, não. É muito mais que isso. Justamente sobre esse assunto, né, para a gente debater sobre todas essas questões, a gente conversa aqui com a educadora financeira Roberta Veras. Seja muito bem-vinda ao Banho de Cidade, primeira edição. Bom dia. Bom dia. Espero poder contribuir com todos vocês. Educação financeira é um tema que todo mundo deve discutir, né? E deve ir todos os dias ali praticando, vamos dizer assim. Sim, a educação financeira ela envolve a cultura, né? A questão dos hábitos, dos costumes. Então, assim, não é uma ciência exata, como muita gente pensa, que você vai tratar somente de números. Isso é uma coisa que é incorreta. A educação financeira ela mexe muito mais com o comportamento, com a mudança do hábito da pessoa. E aí sim, tem toda uma parte também financeira adicionada a isso, mas ela é uma continuidade. Agora, Roberta, eu costumo dizer que tem aquela fábula da formiguinha e da cigarra, onde a gente pensa de que forma? Ou a gente se preocupa com o dia de hoje, ou a gente se preocupa com o dia de amanhã? Eu acredito que dá para fazer as duas coisas. Eu costumo dizer que as experiências que eu passo são inclusive vividas por mim. Então, se você consegue fazer um planejamento financeiro da tua vida, você consegue viver o teu momento real e você consegue também se planejar para o futuro. Até porque hoje, você planejar o seu futuro é algo que está se tornando necessário. Se você não quiser depender 100% de um governo. Agora, a gente pode colocar assim que o endividamento está tirando o sono de muita gente, a gente pode dizer aqui do Amazonas, no caso? Tira o sono, causa divórcio, atrapalha no trabalho, faz com que a pessoa seja, inclusive, muitas vezes demitida, porque o emocional ele se torna muito abalado. As pessoas elas não têm a estrutura para, às vezes, entender e superar essa fase. Principalmente quando se trata de, por exemplo, um homem que é o mantenedor da casa. E às vezes ele não compartilha isso com a família. Então ele absorve tudo isso. Então a falta do dinheiro ela acarreta uma série de problemas. Inclusive tem um estudo que fala que a falta do dinheiro, a crise financeira no casamento é a principal causa do divórcio. Tenho certeza disso. Aí depois vem a traição e vem outros fatores, mas a questão financeira vem em primeiro lugar. São vários fatores. Muitas vezes na fase do namoro, que é a fase que você deveria realmente sentar e conversar e colocar, como eu digo, né, o preto no branco. Você não faz isso. E aí casa, você cria uma ideia e é outra. E as contas, o dia a dia, realmente faz com que você tenha problemas. E realmente é um dos piores fatores. Agora, o que fazer quando as despesas são maiores que as receitas? Primeiro, o que eu sugiro aos meus clientes e a todo mundo que está nos escutando nesse momento? Pare. Tome a consciência de que você precisa mudar. Eu acho que o principal na educação financeira é você tomar consciência de que você precisa de ajuda. As pessoas dizem assim, isso é muito fácil, eu preencho planilha. Ok, mas preencher planilha é diferente de
analisar o seu comportamento. Então, você primeiro tem que tomar consciência de que você precisa mudar esse hábito. Depois que você tem realmente essa consciência, que você vai ser uma pessoa disciplinada, que você quer isso, o que você precisa fazer? Faça um diagnóstico da sua vida, para você entender quais são realmente as suas contas. O que acontece muitas vezes? Ah, Roberta, eu gasto, um exemplo, tá? Sim. 2.000 por mês. Quando você vai ver, ela gasta muito mais que 3, porque ela não sabe nem com que ela gastou. Então, quando a gente para e a gente faz um diagnóstico, eu falo realmente parar, controlar, anotar. Anotar desde o cafezinho, tudo. Anotar o combustível tudo. Do carro, tudo. Né? A caneta que comprou da amiga. Estacionamento. E aí, o que acontece? Nessa fase do diagnóstico, você vai... eu acho que eu gastei 2.000 e você vai ver que você gastou muito mais. Quando você consegue entender para onde está indo o teu dinheiro, aí depois a próxima fase tua vai ser qual? O que eu posso cortar? Você pode, um exemplo muito simples, eu vou no supermercado, quando você entra na fase do diagnóstico, que você anota tudo, um exemplo, quem vai no supermercado toda semana, está lá anotado o supermercado da semana anterior. Quando você termina de anotar essa semana, tu vais olhar e dizer assim, mas por quê? Que semana passada eu gastei 200 e agora eu estou gastando 350. Então, são essas análises que você vai fazer. Aí tu vais automaticamente dizer assim, opa, eu não trouxe a minha lista de supermercado. Então, tu está na metade do mês, eu estou considerando segunda semana. Certo. Você tem a oportunidade de, na terceira semana, não, agora eu vou fazer uma lista de supermercado. Opa, eu não vou levar meu filho para o supermercado, porque se eu levar o meu filho, é mais uma influência para eu comprar o que eu não devo. Você entendeu? Sim. Então, assim, quando a gente passa por essa fase do diagnóstico, você aprende essas coisas. E aprende principalmente, eu estou chateada com alguma coisa. A mulher tem muito isso, né? Vou para o shopping comprar sapato. Eu mereço. Aí chega lá no shopping, olha, eu não vou comprar nada, mas eu vi uma blusa em promoção, aí a gente pensa duas vezes, poxa, eu mereço não? Eu trabalho tanto, né? Eu me esforço e já é um pulo ali para o endividamento. O que eu costumo dizer? Não é errado você comprar as coisas para você, mas é como você compra e dentro do teu planejamento. A gente tem uma regrinha, na verdade tem duas, uma para pessoas casadas, que é a regrinha 70-20-10, e uma para os solteiros, que é 50-30-20. O que é isso? Eu posso ter 50% do meu salário, uma pessoa solteira, que mora com pai, com mãe, para ajudar nas coisas de casa, conta de água, conta de luz, super básicas. Eu posso ter 30% para o meu supérfluo, cabeleireiro, ir no shopping, porque você tem que se dar o presente. Mas eu também tenho que ter meus 20%, que é para realizar o quê? Os meus sonhos. E aí, nessa fase do diagnóstico, depois que você passa dela, que você consegue entender onde é que você vai conseguir economizar em coisas simples. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu aprendi isso há anos atrás, tu vais rir. Onde é que era o meu maior consumo? Salão de beleza? Coca-Cola. Oxe, eu ia falar restaurante. Coca-Cola, porque eu era uma viciada em Coca-Cola. Eu gastava quase o valor de uma prestação de um consórcio. Nossa. Porque eu tomava Coca-Cola todo dia. Olha, refrigerante não faz bem. Não faz bem, não faça o que eu fiz. Hoje eu já estou sem tomar refrigerante há algum tempo. Mas o que eu quero te falar? Uma coisa boba, que não estava me agregando nada, me fazia mal, e quando eu tirei, eu pude converter em outras coisas. Mas aí é que está o perigo, né? Porque aí as pessoas pensam assim, eu vou comprar um refrigerante de 2,50, de 5,50, de 5,50 em 5,50... No fim do mês já tem uma conta complicada. Nas minhas palestras eu ponho um slide que eu coloco assim, se você economizar R$50 por mês, você tem ao longo de 30 anos, X. Se você economizar R$2,50 por dia, ao longo de 30 anos, você tem Y. Então assim, esse é o problema do brasileiro, é achar que é pouco. Só que de pouco em pouco você guarda muito. Exatamente. Entendeu? É essa falta de consciência. Se você sentar... O problema é que dá trabalho. Dá trabalho você ter que se autoanalisar, você ter que se monitorar, você ter que pagar o mico, porque você tem que fazer essa anotação imediata. É diferente de, por exemplo, quando você pega e eu vou guardar o canhoto e no final do dia eu analiso. Não é a mesma coisa.
o ato de você escrever, de você estar com a percepção daquela cesta do supermercado na sua frente, entendeu? É justamente ter a educação mesmo, né? E a gente vai praticando. Eu vou pedir uma pausa aqui na nossa entrevista para a gente ir para um breve intervalo e na volta nós vamos responder as perguntas dos nossos telespectadores. Inclusive você pode enviar a sua, o número é o 99205-1478, a gente volta já já. Band Cidade, primeira edição, de volta para falar de educação financeira. A gente recebe aqui no nosso estúdio a Roberta Veras, ela é educadora financeira e estava justamente comentando sobre essa educação que as pessoas deveriam ter, pelo menos um pouquinho não, né? Sim. Assim, é muito importante a sociedade ter consciência que isso deveria estar na rotina. Ah, não está? Então vamos aprender. Nada que não se possa aprender. E a educação financeira ela traz você tentar aprender sem passar pela dor, sem chegar no endividamento. Mas aí as pessoas acabam aprendendo com a dor, infelizmente. Exatamente. A gente vai para as perguntas agora dos nossos telespectadores. Vamos ler a primeira. Vamos lá, nossa primeira pergunta da Patrícia Alves, do Coroado. Ela coloca assim: sempre tive o costume de poupar, mas quando usar as minhas economias? Então, assim, qual é o momento ideal para que a Patrícia possa usar o dinheirinho dela ali guardado? Patrícia, o que eu te sugiro? Primeiro, veja seus sonhos. Estipule para vocês 3 sonhos. Um sonho de pequeno prazo, até 1 ano. Um sonho de médio prazo, que vai até uns 5 anos. E um sonho de longo prazo. Quando você tiver muito bem claro esses teus sonhos, aí você vai saber como gastar esse dinheiro. Porque às vezes você guarda e em minutos você gasta tudo que você guardou e talvez não fosse nem aquilo que você realmente queria. Então, o que é importante? Estipule suas metas. Muitas pessoas chamam metas, outras chamam sonhos, e dentro dessas suas metas é que você vai e utiliza o seu dinheiro. Não esquecendo, deixe um pouquinho para a sua aposentadoria. Eu costumo dizer que dentro dos sonhos, você hoje tem que pensar na sua aposentadoria, ou seja, ele é o seu longo prazo. Muito bem, agora vamos para a segunda pergunta. É do Antônio Moraes, da Cidade Nova. Como investir de uma forma que me traga maiores probabilidades de obter altos retornos ao longo do tempo? A questão do investir, primeiro o que eu te sugiro? Faça uma consulta com um consultor financeiro. Não existe você ter altos retornos sem você ter risco. Geralmente, longo prazo, a gente está falando aí de previdência privada, coisas que você vai aplicar o seu dinheiro, mas vai ser muito, muito a longo prazo. Se você quer ter altos retornos, você vai ter que mexer com ações. Você está preparado para isso? Você tem conhecimento disso? Você tem um banco que você possa confiar nisso? Ou uma corretora? Então, assim, faça essa pesquisa ou então estude. Estude em canais que você realmente tenha uma certa garantia de que o conhecimento lá ele é certo e sério. Porque o que acontece? As redes sociais, o Google, lhe traz muita informação e às vezes a fonte ela não é correta. Então é essa a dica que eu dou para você. Investimentos de alto retorno, eles demandam risco. Quem te disser o contrário, está equivocado. E risco ninguém quer ter. O que eu costumo falar? Veja o seu perfil. Para você investir em alguma coisa, você tem que conhecer o seu eu financeiro. Não adianta você ser uma pessoa conservadora e você querer arriscar. E não adianta você ser uma pessoa arrojada e querer deixar numa poupança. Então, antes de tudo, onde eu quero estar? Quanto eu quero ter? Daqui a quanto tempo? Então, essas perguntas, elas são básicas para que você realmente entenda o que você vai querer lá na frente. É isso aí. Agora vamos para a próxima pergunta. Pergunta do Marcos Rocha, lá do bairro Cidade Nova. Qual é a melhor maneira de investir? Tesouro direto, renda fixa ou ações? Basicamente, a pergunta... basicamente é igual à pergunta anterior.
Primeiro de tudo, analise o seu perfil financeiro. Segundo, quanto eu tenho para investir? Porque tudo entre um acordo, ou seja num banco, ou seja numa empresa de corretagem, você tem que ter um valor. Dependendo do seu valor, você também tem as suas alíquotas. Então, assim, hoje o mercado está muito instável. Há uns 5 meses atrás, o Tesouro estava em alta, agora não está mais. Então, o que estava mês passado, esse mês não está. Ainda hoje eu estava no banco e a gerente disse, a poupança vai despencar, né? Vamos ver. Então, assim, tudo depende do seu perfil financeiro. Você está preparado para riscos? Você está preparado emocionalmente para ver o seu dinheiro aplicado e hora ele está no negativo, hora ele ganha mais? Tudo isso tem que ser analisado. Vamos para a próxima pergunta? Vamos lá, Silveira Brelaz, do bairro da Paz. Gosto muito de investir em títulos de capitalização, mas não sei se é negócio mesmo. Concorro a vários prêmios, mas nunca ganhei. É válido esse tipo de investimento? Ai, que jaca. Silveira, eu não aplicaria, tá? Eu, Roberta, falar alguma coisa assim, eu vou estar me expondo contra os bancos. Mas eu, Roberta, não... E ajudando as pessoas. Eu não aplicaria, porque é algo que não... Você concorre a prêmios, é uma probabilidade muito pequena, né? É igual a questão da loteria, né? Vou jogar na Mega Sena. Então, assim, títulos de capitalização não é algo que eu acredito que te dê um retorno. É muito melhor o dinheiro que você tem, você ir guardando um pouquinho e depois você fazer um aporte em alguma outra coisa. Temos mais uma pergunta? Dá tempo? Dá tempo sim. Vamos lá. Maria Auxiliadora, lá do bairro Alvorada. Trabalhei durante 25 anos e fui despedida. Minha aposentadoria fica afetada? Depende. A pergunta ela não está bem formulada. Por quê? Aí a gente tem que levar em consideração. Eu estou imaginando a sua pergunta, tá? Quanto tempo de carteira assinada você tem? Você já tem tempo de serviço para se aposentar? A gente pode considerar esses 25 anos que ela colocou de carteira assinada. De carteira assinada. Então, você está antes da regra, porque, por exemplo, eu sou aposentada. Eu resolvi me aposentar com 30 anos, falta 5 anos. Então, o que eu te sugiro? Continue recolhendo, mesmo desempregada, para que você não perca o seu tempo de contribuição. Vá lá no INSS, tem uma forma que você contribui numa categoria, como autônomo, e aí você continua contribuindo. Ah, Roberta, eu não tenho condições. Então, a única alternativa que você tem realmente é tentar se recolocar no mercado. Quanto à sua rescisão, aí é que eu digo. Uma pessoa que é demitida, ela de alguma forma ela tem a rescisão dela. O que você vai fazer com essa rescisão? O que acontece? Quando a pessoa recebe a rescisão, ela só sai gastando e paga a conta. O que a pessoa deveria fazer? Opa, eu não sei quando que eu vou começar a trabalhar de novo. Hoje as pessoas passam um ano. E ainda tem mais o imposto de renda que tem que declarar uma quantia. Então, né? O que acontece? Separe uma parte dessa sua indenização para você continuar recolhendo o seu INSS, porque você não perde tempo de serviço. É um transtorno muito grande quando tu quebra e vai para uma outra empresa. O cálculo, né? Então, assim, é uma dica que poucas pessoas dão. Pessoa demitida, eu não tenho possibilidade de arranjar um emprego. Eu sei que dói na alma, mas são escolhas. Tudo na vida é escolha. Quem está com 25 anos está bem pertinho. A lei vai mudar agora. Eu estou dando o exemplo de quando era 30 anos. Então, assim, veja isso e tente se recolocar no mercado. Melhor forma de se recolocar no mercado. Se é um cargo de assistente administrativo, um cargo um pouquinho melhor, procure um headhunter. Roberta Veras, educadora financeira, muito obrigada pela sua participação aqui no Band Cidade, primeira edição. A ideia é que a gente fale de educação financeira o programa todo. Pois a gente tem certeza, rápido. Passa rápido, o pessoal de casa fica realmente com dúvida, querendo saber mais, mas fica para a próxima edição. Tá certo. Muito obrigada pela tua participação aqui no Band Cidade, primeira edição. Viu? Bom dia a todos. Bom dia. Uma iniciativa muito bacana tem chamado a atenção de quem passa por uma rua ali no Conjunto da Colina, no bairro Aleixo, zona leste de Manaus. Lá no local foi construída uma biblioteca comunitária. Isso, inclusive, possui um acervo bem vasto. O acervo da biblioteca comunitária vai desde livros infantis a enciclopédias inteiras que ajudam em pesquisas mais aprofundadas.
Aqui, a geladeira também ganhou uma nova função. Ela serve para armazenar algumas obras. O projeto do Leve Saber, da Biblioteca Comunitária, surgiu por idealização de um dos moradores da região, né? E pela necessidade que ele viu de interação entre as pessoas, os residentes do bairro, os residentes do conjunto, de levar a leitura, levar o conhecimento com mais facilidade a essas regiões periféricas aqui da nossa cidade. Olha, a biblioteca comunitária, ela tem uma estrutura bem simples, mas funciona 24 horas por dia, 7 dias na semana. E aí ela tem, claro, uma bancadinha aqui para quem quiser escrever algo do tipo, pega o livro, vem aqui, faz seu exercício, quem quiser. Mas o que chama a atenção mesmo, que chama de fato, é que quem vem aqui pode relembrar o hino nacional brasileiro e também o hino do Amazonas, que é pouco difundido hoje em dia, e claro, o hino da cidade de Manaus. Mais do que tudo, acredito que facilitar a interação de pais e filhos na leitura, no desenvolvimento da educação, na criação e geração de ideias a respeito, com relação à educação. Então, eu acho que a ideia principal é a interação entre pessoas, crianças do bairro, adultos, para que atinja todas as idades. A biblioteca comunitária fica no conjunto Colina do Aleixo, na zona leste de Manaus. A iniciativa, que recebe o apoio apenas da comunidade, beneficia mais de 200 estudantes da periferia. Aqui, até o seu Vanderlei, que vem de Tucumã e é vizinho do local, aproveita os momentos vagos para também adquirir conhecimento. É incrível o que esse senhor faz aí para essas crianças, né, moleque? Eu mesmo fico emocionado de ver ele fazer esse negócio aí, ó. Que nem eu te falei, eu vejo carrão parar aí, sair, se sentar aí e ler, moleque. De rocha mesmo. E o senhor, quando tem um tempinho vago, o senhor também aproveita? Sim, senhor. Eu abro, leio. Apesar da vista tá meio ruim, mas dá para ler ainda. A biblioteca comunitária é fruto da boa vontade de pessoas anônimas que querem apenas incentivar a leitura. E é essa socialização do conhecimento o caminho da transformação para um futuro melhor. E a Secretaria do Trabalho oferece, por meio do Cine Amazonas, mais de 50 vagas de emprego para hoje. Dentre as vagas, olha só, temos 10 vagas para técnico de enfermagem com curso técnico, uma vaga para auxiliar de limpeza com experiência, 15 vagas para servente de limpeza com ou sem experiência, 4 vagas para auxiliar de serviços gerais com ensino médio completo. Lembrando que essas são apenas algumas vagas, viu? Os interessados devem comparecer na sede da CETRAB, que fica localizada ali na Galeria Mais, na Avenida Djalma Batista. A distribuição das senhas já começou por lá, vai até às 3 da tarde, ainda dá tempo. Os candidatos devem estar com os documentos originais e cópia do RG, CPF, PIS, carteira de trabalho, comprovante de residência e também escolaridade. É importante também que o candidato apresente disponibilidade de horário para essas vagas que pretende aí preencher. Agora a gente confere a previsão do tempo para hoje aqui em Manaus, também em alguns municípios do interior do estado. A previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublado com chuva a qualquer hora. Os termômetros devem marcar entre 23 e 31 graus. Em São Gabriel da Cachoeira, o dia é de muitas nuvens, possibilidade de chuva a qualquer hora. As temperaturas variam entre 23 e 31 graus. Em Ipixuna, tempo parcialmente nublado, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 23 e a máxima é de 30 graus. Em Jutaí, amanhã é de sol com aumento gradual de nuvens. Há possibilidades de chuva rápida ao longo de todo o dia. Mínima de 23 e máxima de 32 graus. Veja depois do intervalo as notícias de esporte com Dudu Monteiro de Paula, que já se encontra aqui no estúdio do Band Cidade, primeira edição, daqui a pouquinho, depois do intervalo. Band Cidade, primeira edição, de volta, e agora a gente fala de esporte. A gente recebe aqui no estúdio Dudu Monteiro de Paula.
Bom dia, seja bem-vindo. Eu confesso que tá um charme você de terno, viu? Só você mesmo, Flávia. Agora, quais são os destaques para esse fim de semana, Dudu? Flávio, o mais importante de tudo esse final de semana é a realização do torneio início do Campeonato Amazonense de Futebol Feminino. Um fato que não acontece há muito tempo e que vai trazer de volta o nosso futebol feminino, que já está em ascensão há bastante tempo. Logicamente que esse torneio início vai ser todo mundo contra todo mundo, são 7 equipes, não tem mais do que isso. E dentre eles você tem um time com o Iranduba, por exemplo. Qual o objetivo desse torneio início? É a prévia do Campeonato Amazonense. No Campeonato Amazonense, de 7 equipes, uma vai voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. E o Iranduba tem um privilégio, como o Iranduba já faz parte da Série A, significa que se por acaso o Iranduba for até a final, com certeza a vaga fica para o segundo lugar, já que o Iranduba pertence à Série A do Campeonato Brasileiro. E uma outra coisa, o Iranduba também vai ter, neste sábado, um compromisso importantíssimo. Vai fazer um jogo pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Sub-18, na qual o Iranduba precisa vencer o Internacional do Rio Grande do Sul, num jogo que vai ser realizado aqui mesmo, amanhã, sábado à tarde, contra o Internacional na Colina. E nesse jogo tem uma coisa interessante, inteiramente grátis, não paga nada. Bacana. Mas, entretanto, o Iranduba vai ter muito trabalho, tem que fazer 5 gols para poder continuar vivo na competição. Eita, rapaz, vai ser difícil o negócio? Vai ser difícil. Aí você vai assistir o Iranduba e no outro dia vai ver o torneio início com todos os times do campeonato amazonense. E o Nacional, Dudu? Olha, o Nacional faz parte da história do futebol amazonense e agora vai com força total para o futebol feminino, porque também pretende, de alguma forma, a vaga no Campeonato Brasileiro. Eu acho que você tem pela frente uma história, tradição, um clube de mais de 110 anos de vida e que com certeza vai apresentar uma equipe muito forte dentro do campeonato. E a torcida é completamente importante nesse processo todo. Dudu, muito obrigada pela sua participação aqui no Band Cidade, primeira edição. Dia bom pra você, eu te espero na próxima, viu? Não se preocupe, não vou voltar mais não, vou ficar aqui sempre. Obrigada, bom dia. Dia bom. Agora o Band Cidade fica por aqui, mas essa edição continua disponível na internet, na página da Band Amazonas, no Facebook e também no canal da Band Amazonas no site youtube.com. Para ficar por dentro de toda a programação e bastidores, é só seguir a Band Amazonas no Instagram. Eu tô por lá também, o Dudu também tá por lá. Você encontra toda a equipe da Band Amazonas. Um grande abraço para você e um ótimo dia.